as pessoas não gostam de ver um negro ocupando um lugar de destaque. É, o próximo As assunto que eu pessoas gostaria de entrar te mesmo. tratam bem, te dão um tapinha aqui, conversam, mas as pessoas não gostam. É incômodo para elas te verem no lugar. Então, isso que às vezes eu falo para algumas pessoas negras que acham que não, comigo não acontece. E acontece, gente. É tudo veladinho, é tudo assim, escondidinho, mas De as forma pessoas não gostam. Mas isso é válido pro gay, pro pobre que cresceu. Isso é válido pra todo Para mundo. tudo. Sim. Eu sei o quanto Quando incomoda. foge do padrão, né? É. Quando foge do padrão. Fugiu do padrão, aquele padrão que eu não sei quem é que desenhou esse padrão. Não sei, pois é, enfiaram na Entendeu? cabeça. Que é um padrão, sei lá. É. É que a gente, eu também, eu preciso me cuidar muito com o que eu falo, porque eu também não gosto. Como assim, eu não gosto que as pessoas tenham esse preconceito comigo e que me ofendam de alguma forma, eu também não gosto de ofender ninguém e também não gosto de ser preconceituosa com ninguém. Então, por isso que a gente, às vezes, fica meio sem ter o que responder, porque é complicado. Mas nesse quesito de ficar sem ter o que responder, muitas vezes eu não segui conversas por medo de me aproximar da pessoa de uma maneira errada e a pessoa me isso interpretar aí. mal. É. Então não tem nem conversa, não tem nem troca, tchau. Mas, Quais os impactos do racismo na saúde mental, espiritual e física? Você sabe que a semana ainda a gente foi conversar com os alunos da medicina lá da Fronteira Sul, exatamente sobre isso, né? Que as pessoas têm esse preconceito todo com o racismo, com a religião afro, e os nossos templos nada mais são do que um puxadinho dos CRAS, né? Porque é a mesma situação que essa pergunta faz, é a mesma situação de alguém que sofre um bullying porque é gordo, porque tem alguma diferença física, é a mesma situação. O impacto é gravíssimo, atinge as pessoas. com certeza. Entendeu? A pessoa tem que ser muito forte para ficar aceitando o tempo todo uma discriminação, alguém diminuindo, alguém criticando, alguém desaprovando, porque é uma desaprovação atrás da outra o tempo todo. E o impacto é forte, é isso aí mesmo. Ó. O mental, principalmente, as pessoas precisam de ajuda, as pessoas meio que se perdem, entendeu? A depressão, ela vem com tudo, assim, a pessoa tem que ser muito forte para conseguir. E volta no ponto que a gente falou, né? Quantas vidas já se foram Já por causa... se foram por conta disso, as pessoas se perdem, não tem ajuda. Por que não tem ajuda? Porque, infelizmente, a gente ainda sofre isso, né? A comunidade negra, ela não tem o mesmo olhar Isso aí. quando procura um atendimento médico do que o resto da população. Exato, e nem, eu acho que nem aquele olhar com acolhimento, sabe? Não Sim. tem mesmo, é zero. Não existe. E eu já vi famílias, por exemplo, onde uma criança ela é discriminada pela cor da sua pele, onde a resposta que ela recebeu dos pais dela foi: ah, você é preto mesmo, tem que aguentar, é isso aí. Não dá bola. Já cresce Já errado. tá, mas é que as pessoas são tão calejadas que já tem muita gente que acha que é normal isso. É, verdade. Sou motorista de app. Hoje trabalho com um veículo elétrico. Vejo as pessoas empolgadas ao ver o veículo elétrico chegando. E o susto ao entrar e me ver no volante, um motorista negro. Sim, acontece muito. Não só, eu acredito que não só por parte dos negros motoristas de aplicativo, né? No caso, dirigirem carros elétricos, mas entre tantas outras coisas. Nós já passamos por uma situação num prédio onde eu morava e que o meu ex-esposo foi confundido não, na verdade, ele foi tratado como se ele fosse um intruso, um bandido, um qualquer, pelo fato dele estar com o uniforme dele de trabalho na portaria do prédio, simplesmente me esperando descer, abrir a porta. E ele foi barrado por uma moradora branca. Essa moradora trabalhava com alguma coisa do Poder Judiciário. E ele perguntou se ele poderia pegar carona, né? Pra entrar pra dentro. E aí ela disse assim, você vai aonde? Ele falou, eu tô indo no apartamento 405. Eu moro aqui. Ela olhou pra ele dos pés à cabeça.
você mora aqui? Uhum. Ele disse, sim, eu moro aqui, não, mas eu vou esperar, a minha esposa vai descer abrir. E ela pegou e só olhou pra cara dele e, tipo, fechou a porta na cara dele e ficou por isso mesmo. Imagina, um negro na porta é perigoso. Então, assim, há um negro morando num condomínio de luxo, morando num lugar bem localizado, Não dirigindo pode, um carro elétrico, não pode. bem vestido, num lugar, um bar ou alguma coisa um pouco mais requintada, um pouco mais sofisticada. Não pode. Aí não dá, né? As pessoas se incomodam. Eles se incomodam. Tu sabe que eu tava na fruteira fazendo umas compras e aí eu comprei, a minha família é grande, sempre compro bastante coisa. Aí eu nem tava com o carro que eu tô hoje, eu tava com a captiva da minha irmã. E aí, os carregador, não acredito que essa nega tá com aquele carrão. E eu ouvi eles falarem. Fala. E uma coisa que é bem pertinente nesse comentário dele aí, é que dependendo da situação, o motorista que é um negro, ele cancela. O motorista, quando para de dar de cara com alguém vestido com a roupa da nossa religião, não pega. Eu já passei por uma situação que eu tenho o carro, mas às vezes tu vai num lugar e tu não consegue estacionar e tu tá atrasado e eu tava trabalhando. Vestida de palhaço, roupa de trabalho, e o motorista não me levou também. Imagina uma negra palhaça, pelo amor de Deus. Não deu certo. Não me levou também. Como denunciar um crime racial? Tu sabe que é outro problema também que eu estou enfrentando em Passo Fundo, porque as pessoas que sofrem o preconceito racial, elas têm que se dirigir a uma delegacia. Só que, gente, é muito complicado. E ser ouvido, né? Não E é, ser não é ouvido questão de e- ser ouvido, a e questão é que as acolhido, eu acho. pessoas... Tu chega para denunciar um crime e você é tão... As pessoas começam a Questionar. te questionar que daqui a pouco tu fica achando... Tu tem dúvida de ti mesmo. Será que foi um crime? Será que Coisa que na eu cabeça? mesmo, entendeu? Que é a mesma situação que acontece com as mulheres que sofrem violência, a situação é a mesma. Tu tem que ir na delegacia prestar queixa, precisa registrar. Tu tem que registrar, tem que ter esse registro. Só que daí tu também tem que cuidar muito, porque quando tu sofre um tipo de preconceito racial ou religioso, tu tem que cuidar muito o que o escrivão vai botar lá, porque daí eles botam o que eles acham que é. Não o que é, muitas vezes. Não aquilo que tu tá narrando. Entendeu? E isso incomoda. E daí, tu também tem que ficar o tempo inteiro afirmando o que realmente aconteceu, porque muitas vezes você de vítima parece que é o acusado da situação. Mas eles fazem isso com mulher. Sim. Eles, assim, ó, uma situação de, assim, ó, sem botar cor no meio, tá? Situação de, bati num rapaz, não fugi do local nem nada, ia prestar todo o suporte pra eles. Veio 2 policial homem, o cara chamou mais uma tropa de homens pra ficar me diminuindo ali na situação, né? Sim. Quando eu me liguei, eu falei, caralho, não vou pagar é porra nenhuma, chama teu seguro, a culpa é minha, então que se lasquem vocês. Então aqui não tem mais conversa, porque vocês estão tentando me reprimir. Tem isso. E não é só, é com todo tipo de preconceito isso, né? E a gente tem essa dificuldade, tanto que a minha luta também é ou a gente fazer um curso de letramento racial com essas pessoas que atendem, e que é muito importante fazer não só com as delegacias, mas com os hospitais, com os enfermeiros, com os médicos que atendem a comunidade negra, porque é sempre isso aí. Mas é os negros, é os autistas, né? É um geral, né? É um geral. E a gente não tá a par das leis que nos defendem muitas vezes, né? A gente tá sendo injustiçado e nem sabe que tá sendo injustiçado, né? E aí o que me deixa mais indignada com relação à comunidade negra agora falando é que as pessoas acham que não devem apoiar agora a coordenadoria porque é a Mara Cavaleiro que está lá, porque antes era o Carvalho, porque... Então, enquanto nós negros não botar na cabeça que essa luta é uma luta do povo negro, gente, a gente não vai avançar. Todos juntos, né? A gente não vai avançar. A gente precisaria o quê? Ter um representante negro na Câmara de Vereadores ou nos lugares onde são tomadas as decisões. A gente tem. Mas os nossos, eu adoro, tem um que eu gosto muito, mas eles não se colocam na nossa causa, na nossa luta. E isso me entristece. E aí, quando tem alguém que está lá, que é povo de terreiro, que é negro, que vai fazer alguma coisa, o povo não vota. E a gente tá carente de líderes negros, né? Muito. E a gente precisa o quê?
a gente não pode ficar dependendo de leis que sejam criadas por pessoas brancas, porque eles não vão criar as leis que nos ajudem e que resolvam a situação do povo negro. Não vão. Mas, guria, lá em Passo Fundo, eu fui conversar com uma turma de direito, não tem nenhum aluno preto. Eu fui conversar com o pessoal da medicina, não tem nenhum aluno preto. Arquitetura, eu fui conversar com os professores, não tem ninguém preto. Eu fui num evento que era uma roda de chimarrão das mulheres, lá em Passo Fundo. Fui eu e a minha irmã, então nós já estávamos em 2 negras. Aí lá em Passo Fundo tem a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, que é negra, e uma outra pessoa também. Então nós já estávamos em 4, mais uma roda com umas 40. E aí a Tassiana falou, a coordenadora da mulher, falou só nas mulheres no geral. A outra menina falou, mas também não se colocou na situação de mulher negra. E aí, quando eu falei a minha situação de mulher negra, que eu achava muito bacana a gente ter um encontro de mulheres empreendedoras, mas que eu só vou ficar feliz o dia que eu puder trazer as negras que moram na periferia para elas também aprender a ser empreendedoras, eu causei um estranhamento. É complicado, né? Que loucura. As pessoas não estão esperando isso, entendeu? Porque é muito bacana você ter um monte de mulheres que já sabem o que elas querem, já ocuparam o seu lugar, já têm os seus negócios. Mas e as que não têm? Quem que vai lutar e tentar trazer essas mulheres, né? Tu acha que isso é mais culpa da sociedade, culpa do sistema, ou é isso também uma culpa também da pessoa que não busca essa liderança? Mas aí é que eu te falei, não é que a pessoa não busca, entendeu? As pessoas estão calejadas entendi. de serem rejeitadas, de serem discriminadas, né? De serem evitadas e não fazer parte ou o perfil dela não se enquadra em nada. Elas se acomodam lá. Tá bom, então. A sociedade já quer que eu fique assim, Já eu vou quer. ficar aqui e pronto. Sabe? Nossa. E isso é toda essa questão estrutural que eu falo sempre, e que eu vou bater na tecla e que todo mundo tem que entender que essa coisa precisa mudar. As pessoas têm que mudar um pouco essa visão de achar que são superior aos outros, entendeu? Os negros já vêm calejados já há muitos anos. E aí eu falei lá, eu digo, as mulheres, a única diferença das mulheres brancas para as mulheres negras é a falta de oportunidade. E vocês veem comumente, assim, nos grupos, assim, que o pessoal já olha diferente por causa do cabelo, por causa do estilo? Isso é explícito. Sim. Casa de cabelo, o simples fato de você entrar no lugar, tu já chama atenção. Exato. Ah, que esse cabelo é de menos. É de menos. Uma negra entrou num lugar mais ou menos, todo mundo fica olhando, entendeu? Sim. E eu gosto de ir nos lugares bacanas, eu gosto de comer bem, eu gosto de beber bem, eu gosto de estar. E ver como qualquer outra pessoa vive. Por que eu não posso? Exato. Mas tu vê que tu chega e... De longe. Assim, ó, nem que tu, tipo... eu não quero... eu vou lá... Geralmente a gente vai pra fazer o que todo mundo vai fazer Se divertir. nesses lugares. Se divertir, né? Tu colocou o pé lá, pá. Estragou. Parece que os holofotes fazem assim, ó. Pum. Todo mundo fica olhando. E aí, não é nem aquele olhar de admiração. Nossa, que nega linda, que bonita. Às vezes é um aquele olhar olhar de ódio, com um olhar estranheza. de ódio, Tipo, a pessoa não o que é que essa gosta. negrada tá fazendo Tá aqui? fazendo aqui. É. O que estão pensando? Aham. Estão fazendo o que aqui? Nossa Senhora. E até a questão, assim, não só na parte de cor, né? Mas o preconceito também que eu não vejo muitas lésbicas palestrando. Não. Sabe, a gente não E faz tem, falta, né? porque assim, ó, a Passo Fundo agora tem uma coordenadoria da comunidade LGBT, e eu acho fantástico isso. Que legal. E as gurias, só que as gurias que trabalham, elas não são. Então Ai, que tinha que ter uma legal. identidade ali dentro, entendeu? Sim, sim. Mas as gurias são incríveis, elas estão trabalhando bastante, né? Legal. E são bacanonas, assim, estão trabalhando e tentando. Só que daí também bate numa outra questão que a gente teve agora que teve eleição, né? Que as pessoas, elas não se identificam como, entendeu? A gente tem mulher trans em Passo Fundo que em nenhum momento da campanha falou, não, eu vou lutar pela causa, pela minha causa, porque eu sou mulher trans, né? Pois é. E é uma coisa assim, cara, assim, eu pensei várias vezes em participar do poder político, né? Ali daí eu pensei, eu sou da moradia e da saúde, né? Eu nunca me passou pela cabeça olhar pela causa gay.
Até porque, pra mim, não devia ser um obstáculo. Pra mim, na minha cabeça, tá Sim. tudo ok. Só Mas que é daí. que tu sabe que tu tem muitos que tu precisa ajudar. Exato, daí a gente não olha por esse lado, tá? É. Mas e quem não está Quem com a não- mesma posição que eu, com a mesma energia que eu, entende? Então alguém precisa tomar Alguém frente. precisa tomar frente e tentar olhar para essas pessoas, entendeu? Colocar a cara a tapa, na verdade. Né? E vocês, assim, estando nessa posição de chefe, né? Da mãe de santo lá no terreiro, assim. Vocês sentem, assim, que esse cargo tão importante que tu tem, né, Mara? Vocês sentem, assim, que o pessoal tenta diminuir vocês diante do trabalho de vocês? Sente essa diminuição? Eu vou te falar assim, ó, na coordenadoria agora, tá? O que eu percebo? A administração de Passo Fundo, ela não é de esquerda e também não é de extrema direita, ela é centro. Mas a dificuldade que eu vejo nas pessoas de esquerda aceitar que eu consiga fazer alguma coisa, porque as pessoas parecem que elas não querem resolver situação. Isso tem me incomodado bastante. Se oferece, tu quer fazer, mas parece que as pessoas não querem uma solução. As pessoas querem que o problema persista para continuarem batendo o martelo e falando. Que aquilo ali é um problema. Entendeu? Aquele problema. As pessoas não estão querendo resolver problema de ninguém. Exatamente. E quando chega alguém que resolve, assusta. Daí, quando chega alguém, as pessoas não querem, daí não te ajuda. Dá a impressão que eu tenho que as pessoas não querem que a coisa ande, que a Que coisa tu ganha o funcione. ônus, né? Que tu saia com o ônus da situação. Acho que tem essa questão também, né? E as empresas, instituições, podem ser mais inclusivas? Deveriam. O que fazer? Criar leis municipais, isso? Eu acho Projetos que tudo passa por política pública. Tudo, né? Tudo passa por política pública. Mas aí eu te falo, cadê os nossos representantes para criar essas políticas públicas? Da onde que nós botamos um para nos representar? Porque daí, assim, a pessoa é negra, vai lá, se coloca, não fala nunca que é negro, então não está se colocando, porque, mas se eu for falar que eu vou defender os negros brancos, não vão votar em mim. É essa a cabeça das pessoas. É o medo entendeu? de encarar o... Não, mas eu sou rajadão. evangélico. Não, a partir do momento que você foi votado e assumiu um cargo público, tu é de todo mundo, tu tem que representar todo mundo. Exatamente. Mas não representam. Meu Deus. E vocês acreditam que essa nova geração tá mais consciente disso tudo? Ou estão ainda indo nessa maré? Eu acho que essa nova geração ainda, infelizmente, está dependendo muito da educação que vem de dentro de casa. E ainda tem muito preconceito. E ainda tem muito preconceito. E tu falou antes ali do teu filho, né? Tu já teve algum episódio de racismo na escola? Como é Sim. que foi? Sim. Quer contar pra nós um pouquinho? Nós moramos um tempo em Santa Catarina. E não só em Santa Catarina, a gente já morou aqui em Marau também, São Paulo. Mas eu acho que a história que mais me marcou foi em Santa Catarina. Que foi um dia que ele foi agredido, ele tomou um soco no olho de um coleguinha, porque ele era preto, pelo fato de ser preto. O menino chegou nele, ele foi pedir licença para o menino e o menino falou que não ia dar licença para ele. E você não vai passar aqui, cala a boca, seu macaco, e deu um soco no olho dele. E aí, quando ele chegou em casa, ele relatou para nós que ele tinha tomado uma bolada. Mas, como a gente sabe o que a gente está criando dentro da nossa casa, a gente conseguiu ter uma percepção de que tinha alguma coisa errada ali. Que aquilo não era uma bolada e que o comportamento dele naquele dia estava estranho. E aí, a gente acabou pressionando ele, né, para contar o que estava acontecendo. E aí, ele falou que ele tinha apanhado de um coleguinha que era loirinho, tinha um cabelinho liso, olho azul, porque ele pediu licença, o menino não quis dar licença para ele, chamou ele de negrinho, de macaco, enfim, xingamentos, e deu um soco nele. E a escola, a direção, os monitores, os professores fizeram vista grossa para isso. Quando é que vocês sentiram a necessidade de conversar com os filhos de vocês sobre racismo? Sempre. Sempre. Desde sempre. Tem que alertar. E vocês já perceberam que, assim, que os filhos de vocês são tratados diferentes, assim? Vocês tomam frente sempre ou não? Deixa Sabe eles que lidar. o meu filho nunca teve nenhum tipo de episódio. O meu filho. Mas a minha sobrinha já teve. E ela ficou tão surpresa porque foi um colega, um amiguinho, um menino bacana, assim. Bateu a bobeira? E daí estavam num jogo e coisa, chamou ela de macaca e ela, até, na verdade, ela demorou, acho que, pra cair a ficha, entendeu? Mas como
eu te falei, a gente entra na mente dos nossos, então não teve assim E A gente foi pra escola, é óbvio, né? Fomos pra Sim. cima, o menino não estuda mais na escola, mas não porque a escola tomou uma atitude de tirar. Não, a mãe do menino tirou, porque também era nossa conhecida. E a gente ia, alguma coisa a gente ia fazer, não ia permitir. A escola deixa em casa, a criança ofende, dessa forma, age com preconceito, ganha 1, 2 semanas para ficar em casa pensando, né, para depois voltar. com mais raiva, com mais ódio, É, pra fazer mais maldade. Daí não adianta. meu Deus. É isso que eu falo. Quando eu falo nesse letramento racial, que as pessoas precisam conversar e debater mais sobre o tema, e precisa ser, e isso é urgente, sabe? Porque não dá, são 137 anos depois da abolição da escravatura e a gente vê as mesmas coisas acontecendo. Já avançou? Já. Né? A gente tá podendo estar aqui sentado já é um avanço. Poder estar falando sobre esse tema já é um avanço. Com certeza. Né? Já tem alguma série de políticas que envolvam a comunidade negra, aí também já é um avanço. A gente já consegue trabalhar com os projetos culturais, com cotas, é um avanço. Mas tem muita coisa que precisa ser feita, Com certeza. muita coisa. E essa parte da autoestima, assim, como é que vocês conversam com os filhos, assim, para poder dar esse up, né? Como é que vocês lidam com esse... Meu Deus, lá em casa todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo é especial, eles são os melhores. Ponto. Eu lá em casa, eu precisei trabalhar muito isso com o meu filho, porque além de ser negro, né, vinham outras questões também, por sempre estar acima do peso, e aí ser aquele que estava sempre fechadinho no casulo, todo mundo brincando no recreio e ele sentado sozinho, sabe? E aí chegou um momento que a gente precisou ir lá e dar um empurrão. E no caso do meu filho, o empurrão que ele precisava era assumir a identidade do próprio cabelo dele. Eu acho que começa por aí, né? Nos detalhes, né? Mas uma coisa importante também não, tu não pode rodar. Tu tem que ser o melhor. Tu tem que ser o melhor, porque tu tem que ser o melhor. Porque a gente já sendo o melhor, a gente já sofre, imagina tu não sendo o melhor. Vocês né? sentem que em dados momentos vocês tiveram que dar o dobro da energia de Mas Com vocês? sempre, certeza, pra isso é tudo. todo dia. Pra tudo. Pra tudo. Ser melhor em tudo o tempo todo e talvez assim, eu esteja errada na colocação disso, mas é uma frase que eu sempre digo, a gente não vem com segunda chance. Não, tem que A ser gente na só tem uma primeira chance. e deu. E a gente só tem essa oportunidade de dar certo. Então, a gente tá sempre, tipo, tentando se Tendo- destacar de alguma forma, ser o melhor de alguma Tendo forma. que